pessoal! Aqui é Franciele Casaroto, acadêmica do 10º semestre de Psicologia em Rondonópolis. E hoje estamos apresentando mais um episódio FlowPsi, o podcast dos acadêmicos de Psicologia da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, apresentado como um fluxo de ideias, informações e discussões do tema da psicologia. Quem irá apresentar esse episódio hoje são as acadêmicas de psicologia Franciele Casaroto, de Rondonópolis, e Viviane Oliveira, de Pedra Preta. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Viviane Oliveira. Hoje nós estamos aqui com a Neuza Halbert, colega nossa daí de formação, e vou falar um pouquinho aqui do currículo dela para vocês. Ela é graduada em Psicologia na Anhanguera em 2022, graduada em Direito na Unic em 2016, pós-graduada em Direito em Processo do Trabalho na Anhanguera em 2016 também, pós-graduada em Didática do Ensino Superior na Unic em 2011 e graduada em Marketing e Publicidade na FATEC Internacional em 2009. Seja bem-vinda, Neuza. Obrigada, boa noite. Neuza, temos algumas perguntinhas para você. E primeiro, assim, a gente gosta de saber da história da pessoa e como que foi essa sua escolha pela psicologia. Então, eu quero primeiro agradecer o convite, muito obrigada, meninas, me senti muito emocionada. Bem, eu, como a Viviane falou, eu vim fazendo faculdades, eu já tinha um trabalho que me dava uma boa remuneração. E eu ia fazendo faculdades achando, vou trabalhar com isso, mas eu fazia faculdade e não gostava da ciência, da atividade, né? Aí, em 2012, eu fiquei entre psicologia e direito, optei pelo direito e optei errado, né? Porque era a psicologia, mas enfim. No 6º semestre do direito, a gente faz estágio. E a partir do 6º semestre, mas no 8º semestre, eu estava fazendo estágio e eu fiz um divórcio. Eu fiz um papel, né, de divórcio. Aí o professor, eram 2 jovens, né? O professor falou assim, explicou tudo, leu todo o papel para eles e falaram, vocês aceitam? Eles falaram sim. Aí o professor me disse assim para mim, você quer falar alguma coisa, professora Neuza? Que na época eu já era professora. Eu falei, quero. Aí eu fiz uma pergunta para ele e 2 perguntas para ela. Ela começou a chorar, e ele olhou para ela, abaixou a cabeça, olhou de novo, daí olhou para o professor e falou, se a gente não se separar, a gente tem que pagar alguma coisa? O professor, não, em absoluto, isso vai ser muita felicidade para a gente. Ele olhou para ela e falou, vamos voltar? Ela falou sim, chorando. Eu me senti a advogada, né? Imagina isso, separar e unir o casal. Quando saiu o casal, o professor falou assim, Neuza, eu vou te dar nota, primeiro porque o teu documento estava perfeito. Mas, se você for advogado e fizer o que tu fez hoje aqui, tu vai morrer de fome. Porque quando um casal chega no escritório de advocacia e ele fala se, o advogado já tem que falar para ação e separar o casal. Porque senão tu não ganha dinheiro. Eu cheguei em casa e falei para o meu esposo, eu vou terminar a formação humana, mas eu vou fazer psicologia e vou me especializar em casal, porque eu quero ganhar dinheiro, mas não separando os casais. Eu quero ganhar dinheiro unindo os casais, explicando para eles e vivenciando com eles a união. Aí que eu resolvi ser psicóloga, quando eu percebi que o direito não era minha praia também. E daí foi isso. Aí caí de paraquedas no direito, na psicologia. Primeiro dia, quando que eu percebi que eu tinha entrado no curso certo, o primeiro dia.
Primeiro dia, na primeira aula, eu já entrei, eu aproveitei 17 disciplinas, então eu entrei no quarto semestre já, fazendo uma disciplina no quarto semestre. O primeiro dia, na primeira aula, eu percebi que ali era meu lugar. Ô, Neuza, e no decorrer da faculdade a gente aprendeu um pouco mais. E aí, uma das dúvidas nossa hoje, como você, né, já é uma psicóloga, né, a dúvida é, e aí, me formei, e agora? Qual foi os passos que você deu? Qual foram os primeiros passos para poder tirar sua carteirinha CRP? Como que foi essa angústia ou não? Conta um pouquinho para nós dessa história. Bom, eu, como a maioria dos acadêmicos de psicologia, eu sofro de transtorno de ansiedade generalizada, né? TAG. Antes, 2 meses antes de terminar a faculdade, eu já havia alugado uma casa em frente à minha para montar a clínica. Só que nesse percurso eu acabei tendo um acidente, me acidentei, fui operada, estive na UTI, mas enfim, saí da UTI 3 dias depois, defendi meu TCC. E daí, depois, demorou um pouco mais, quase 3 meses para vir, 2 meses e pouco para vir o meu CRP, por conta que eu não tive, por conta do acidente, eu não fiz a prova do ENAD, né? Então, isso atrasou um pouco. Mas, enfim, eu entrei em contato com o pessoal do CRP, eu entrei no site, peguei o telefone e entrei em contato. Olá, né? Meu nome é Neuza Halbert, eu me formei agora, eu queria saber. Eles são muito, muito acessíveis. Tanto assim que eu fiz até amizade com a menina que eu converso ainda muito com ela. Até outro dia ela brincou, bom, agora que a senhora também pode atender por EPSI, que eu também posso atender online, ela disse que até ela ia ser minha cliente, chama Gracinha. Eles são muito acessíveis, eles dão informação, eles te direcionam, eles te acalmam. E assim, ó, qualquer questionamento que você tiver, você entra em contato com eles, eles te respondem. Sabe? É assim. Tanto que até um dia eu comentei com ela que eu achava interessante que eles são muito mais prestativos do que a própria OAB. Que a OAB não faz isso com os advogados recém-formados, né? Com o pessoal que sai da faculdade. Eles não, foram muito queridos, muito prestativos. Expliquei toda a minha situação, que antigo trabalho eu já não poderia desempenhar por conta que eu fiquei com limitação do acidente. Ela falou, não, dona Neuza, manda os seus documentos todos. Aí ela conferiu, eu fiz uma ligação para ela em vídeo, ela conferiu comigo os documentos, ela falou, ó, tá tudo certinho, envia para mim, chegando aqui, aí eu já aviso para a senhora. Eu mandei por Sedex, passou uns 4, 5 dias, ela já mandou uma foto para mim dizendo, ó, olha os documentos que chegaram. Achei de uma delicadeza, não é? Porque não é isso que a gente espera, né? A gente espera que o CRP nem olhe para você, olhe de cima para baixo. Não. Eles são muito acessíveis, são muito disponíveis para a gente. Aí, todo final do mês é que eles se reúnem, entendeu? Então, por isso, eu mandei todos os meus documentos no dia 12 de fevereiro, porém, o dia 27 de fevereiro é que veio por e-mail primeiro o número do meu CRP, né? Aí eu entrei em contato, oi, tudo bom? Ai, tô feliz, hoje chegou o número do meu CRP. Daí eu falei para ela, quando que eu posso atender agora que eu tenho o número? Ela falou, agora que a senhora tem o número, a senhora já pode atender. A carteirinha vai chegar primeiro provisória, né, 2 anos, porque inclusive eu não fiz os documentos eu não fiz com o diploma, eu fiz com a ata, com as outras coisas que o diploma ainda não tinha vindo. Inclusive veio há uns 15 dias atrás. E daí eu já comecei a atender. Aí, naquela mesma hora eu liguei para uma cliente que já há muito tempo vinha me ligando e querendo atendimento. Quando foi à tarde, eles já vieram, o primeiro casal, então, no primeiro dia eu já tinha um cliente.
É até legal você falar da documentação, porque às vezes a gente fica esperando pegar o currículo para poder dar entrada no CRP, né? Então a gente pode dar essa entrada antes. Antes do diploma, pode. O que a gente faz? A gente manda todos os documentos, que tem muitos documentos para mandar, e daí, histórico escolar, da faculdade, a ata que eu assinei quando eu fiz a colação de grau para o gabinete. Eu não esperei a graduação, o pessoal se graduar, eu graduei antes do gabinete, até porque eu já fazia 4 meses que estava pagando todas as despesas da clínica, então eu precisava começar a fazer ela funcionar. E daí eu já comecei a trabalhar, né? Questão de, assim, o primeiro mês eu consegui 6 clientes. No primeiro mês eu tive 6 clientes. E daí agora, ontem fez 4 meses, eu já estou com 16 clientes, né? 11 adultos, 10 adultos, um adolescente e 4 casais, né? Mas, assim, é muito interessante. Eu não atendo crianças, mas eu atendo mulheres, por exemplo, e até tem uma que diz, por favor, atende meu filho. Toda vez que ela vem aqui, ela diz para mim, toda semana, por favor, psicóloga, atenda meu filho. Mas eu não atendo criança, eu optei por não atender criança, por me especializar mesmo em casais e atender adultos. Bem bacana mesmo, né? E muito bacana ainda você nos trazer essas informações, porque de fato a gente não sabia que poderíamos tirar o CRP, né, termos o número do CRP, sem antes pegar o diploma. Isso é fantástico. A pessoa que está em TAG também, Fran, com certeza também, vai lá no já, né, para começar a ajeitar as coisas. Não, é muito interessante porque todos os documentos, tu entra no site do CRP, tá lá. Novos psicólogos, tu entra lá e daí vem documentos. Vem uma lista. E eu achei muito interessante que foi feito, eu fiz tudo direitinho e tal, aí diploma. Eu sempre em contato por WhatsApp com a moça, né? Daí eu falei, moça, meu diploma não veio ainda. Ela falou, não. Vai vir, então, uma carteirinha provisória, e agora até o CNP está aqui, eu vou conversar com eles, porque já veio o meu diploma agora, para pegar a definitiva, né? Mas, assim, é bastante documento, como é que eu vou te falar? E outra coisa interessante que eu acho que a gente deve citar isso para quem está começando, eu optei por EPSI, que é online, né? Tanto que hoje eu atendo uma pessoa do Recife, um rapaz de Curitiba, e eu atendo uma moça de Campinas, São Paulo. E daí, após eu ter o CRP, eu entrei no EPSI e coloquei todos os dados. Na verdade, eles pedem até o CPF. Quando eu coloquei o meu CPF, já saiu todos os dados meus escrita que eu estava ativa no CRP do 18º MT. Isso fazia uns 2 dias que eu já tinha o CRP. Então, assim, ó, eles são bem conectados, sabe? Aí eu me inscrevi, aí após a inscrição você já pode começar a atender online. Aí depois de 10 dias veio que foi reprovada a minha inscrição, e porque faltou essa informação, eu refiz, entrei, aí eu até liguei para a menina do CRP, ela falou, não, dona Neuza, a senhora pode, psicóloga, continuar atendendo até que eles decidam definitivamente. Aí mandei para eles, e daí logo eles me enviaram dizendo que estava aprovadíssimo e que eu podia continuar trabalhando. Mas é isso que eu, assim, ó, foi uma recepção que eu não esperava. Eu sinceramente não esperava. Eles são muito receptivos e é uma emoção, vocês não têm noção a emoção que é você entrar no CRP, procurar psicólogos, colocar o teu nome ou o teu CPF e sair lá, todos os teus dados. Tudo lá, né? Ah, que incrível. Pegando esse gancho, Neuza, como que está sendo essa experiência? Assim, algo bem íntimo seu, e como está sendo essa experiência quanto psicóloga clínica?
Sabe quando você nasceu para fazer alguma coisa e você compreende aquilo? É muito estranho. Porque quando eu entrei na faculdade, eu primeiro entrei dizendo assim, vou trabalhar com abordagem TCC. Porque eu tinha muito estudo sobre a TCC, eu sabia tudo do conceito, da teoria, das táticas, então não, eu sou TCC. Mas eu tinha algumas dúvidas, e toda aula que eu entrava no novo professor, eu levantava a mão e fazia a mesma pergunta. Professor, entre o que o meu cliente pensa, o que ele fala, o que eu escuto, o que eu penso, o que eu falo, o que ele escuta e entende, são muitos canais de comunicação. E como é que eu vou saber que isso vai estar dando certo? Eles me diziam assim, não, você vai ver, quando você começar, você vai atender e tal. Só que daí um dia uma professora me respondeu assim, a professora Jane, com quem eu tenho assim extremo carinho e amor. Ela falou assim, quando eu fiz essa pergunta, a resposta dela para mim foi, você já escolheu a sua abordagem? E eu já naquele momento da faculdade, já terminando, já estava no 8º semestre, eu pensei, ainda não escolhi. Ela falou, pois então eu vou te dizer, tu nasceu TCC, porque essa tua dúvida é a mesma de Rogers. Rogers tinha essa dúvida. O que ele fala? Será que é isso que eu estou entendendo mesmo? E daí, naquele momento, eu falei para ela, bom, eu vou começar no semestre agora, eu vou começar a fazer o estágio 1. Como diz uma professora nossa, eu sou velha e bastante cheia de comorbidade, eu acabei por não podendo fazer no hospital, né? Então, eu peguei e comecei, eles me permitiram na faculdade já atender. Então, eu atendi um semestre a mais do que minhas colegas. Quando eu comecei a atender, já no meu primeiro relatório, a Jane falou, você é ACPista. E realmente, a partir do estudar, me aprofundar na abordagem da ACP, compreender o que é a ACP, eu percebi que era o meu foco. Então, assim, ó, dentro da minha abordagem, dentro da clínica, eu sou muito segura no que eu estou fazendo. Isso também era uma coisa que eu não tinha noção. A gente não tem essa noção. A gente tem, quando está na faculdade, aquele medo terrível e se meu cliente falar alguma coisa que eu não sei. Olha, vamos partir pelo entendimento de Rogers. Todos somos seres humanos e ninguém sabe tudo. Então, se meu cliente vem e ele diz alguma coisa que eu não entendo, eu falo com empatia, com congruência e com sinceridade. Eu não sei sobre isso, mas a gente pode buscar juntos. Então, assim, a gente vai construindo a relação cada terapia, cada sessão de terapia, né? E daí eu digo assim, como que eu sei que está dando certo? Porque vem um cliente novo, se vem uma pessoa, eu sempre digo, eu chego em casa e digo para o meu esposo, hoje entrou 2. Ele me fala, como assim, não foi um? Não, é que ele vai trazer alguém da família ou algum amigo, e realmente. Os meus clientes fazem isso, eu vou trazer o meu melhor amigo aqui que ele precisa da senhora também. Então tem muito disso. Inclusive, eu comecei a atender a menina do Recife e ela é parente da menina de Campinas. Ela deu de aniversário para a prima de Campinas uma sessão comigo. E daí agora eu atendo as duas. Então é muito disso, você sabe que você está acertando, porque as pessoas vêm e retornam, né? E porque se sentem bem, e elas te falam isso, elas te dão esse feedback. E é isso. Ô, Neuza, e teve alguma frustração? Porque a gente também cria expectativas, né? Até por ser seres humanos, a gente cria aquela... Olha, eu vou dizer uma coisa que não é uma frustração profissional, mas é uma frustração pessoal. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa bastante amistosa.
vamos dizer assim. Sempre tive muitos amigos. E eu percebi que muitas pessoas se afastam de você quando você é psicólogo. Isso é muito interessante. Inclusive, eu e meu esposo sempre éramos convidados para ir numa família aí, a gente passava o Natal junto. No momento que eu terminei a faculdade, nós não fomos mais chamados para nada. Aí um dia meu esposo falando com ele, pois é, e tal. Ele falou, a gente gosta muito de vocês, mas agora a sua esposa é psicóloga, daí a minha mulher e a minha cunhada não gostariam de conviver com ela. Então, vocês se preparem para isso. Não é nenhuma nem duas pessoas. E eu conversei, depois de passar a primeira experiência dessas, eu conversei com a minha psicóloga. Ela falou, se fosse só amigo, não era nada, tu vai ver os parentes. As pessoas, primeiro eles acham que você é psicólogo, então você olha, faz um raio-x e já sabe de tudo, né? Isso é muito estranho. Outra coisa é você estar num lugar, numa festa. Você está numa festa e daí a pessoa está sentada lá de qualquer jeito, daí a pessoa fala assim, você faz o quê? Você diz, eu sou psicóloga. A pessoa senta ereta na hora, larga a cerveja, só passa a beber refrigerante e altera a conversa. Gente, isso é muito estranho. Então, assim, não é uma frustração profissional. Eu tenho só 4 meses, ontem eu não tive nenhuma frustração profissional. Mas eu tive várias experiências de frustração pessoal. Isso é muito interessante, porque outros psicólogos me falaram isso. E também isso não era uma coisa que a gente escutava na faculdade, né? Nenhum professor nunca falou isso para mim. Olha, você é convidada sempre para ir em tal lugar, porque não é psicólogo. Porque o dia que tu for psicóloga, a pessoa não quer mais conviver com você. E é muito estranho, sabe? É muito interessante. Essa talvez seja a minha frustração. E enquanto recém-formada, você enfrentou alguma dificuldade? Eu acho que a principal dificuldade é porque a gente aprende a atender na clínica, mas a gente não aprende a conversar com o nosso cliente. E também na faculdade a gente não aprende assim, o quanto você vai cobrar, como você vai cobrar, se você faz só particular, se você faz por convênio. Então, isso tudo não é omitido, não é escondido, mas não é falado na faculdade. Então, a gente sai muito cru. A gente pensa que, porque a gente está começando, você tem que começar com um valor muito baixo. E não é assim. Você tem que perceber o teu nível de conhecimento, o que você é capaz de fazer e buscar trabalhar dentro desse contexto, né? E outra coisa que a gente, quando está na faculdade, a gente pensa assim, eu vou alugar uma sala lá no centro, né? Vou montar uma clínica no centro. As pessoas não vão lá no centro. Ninguém quer estacionar o carro em frente a uma clínica de psicologia, porque ainda se tem a noção que psicólogo trata de louco. Mesmo que, quando eu dou palestras, outro dia eu dei uma palestra numa faculdade, né? E eu expliquei para eles que psicólogo não trata de louco. Psicólogo permite que você não fique louco. Porque a emoção, ela dói. O sofrimento emocional, ele é muito destruidor, né? Então, assim, como eu montei a minha clínica num bairro, não tem uma pessoa, não tem um dos meus clientes que não vem aqui e diz, adoro vir aqui. Nossa, porque aqui ninguém lá do centro está vendo. Né? Então, isso também é uma coisa que a gente não aprende, né? E também eles não ensinam para a gente na faculdade que eu não posso construir uma relação de amizade com o meu cliente. Mas eu preciso
preciso, como dizia Jung, saber que dentro do setting terapêutico é um ser humano com outro ser humano. Não dá para mim colocar ele numa caixinha e ser distante. Então, assim, eu tenho inclusive uma senhora de 79 anos, que quando ela veio desde a primeira vez, eu abracei ela, e agora ela chega e fala, outro dia ela chegou, e daí eu levantei, e daí eu falei, vamos? Ela, faltou meu abraço. Aí eu abracei ela, aí ela pegou na minha mão e disse, agora nós vamos, né? E assim, a emoção da pessoa ter 79 anos e dizer para você assim, eu nunca fui no psicólogo, mas agora que eu estou aqui, tendo essas conversas, ela fala com a senhora, eu me pergunto como que eu vivi 79 anos sem isso. E mais, ela fala, eu me questiono o quanto eu sofri e eu poderia não ter sofrido se eu tivesse ido no psicólogo. Então, isso é uma fala muito legal, que me emocionou bastante, muito forte. Por quê? É uma pessoa de 79 anos, né? Então, tudo isso são experiências que a gente vem, né, vivenciando dentro da terapia e sabendo a cada dia que sim, foi a escolha certa. E hoje você se encontra, né? Depois você fala o número de clientes, mas como que foi para você, né? Tá com essa quantidade de clientes hoje? Porque a gente cria uma imaginação, né? Será que vai vir os clientes? Será que vai aparecer? Né? E como que foi acontecendo no decorrer? Olha, primeiro eu sou uma pessoa que eu tenho grande network. Então, eu realmente achava que eu ia ter mais facilidade. Por quê? As professoras me diziam assim, até outro dia eu encontrei uma professora no shopping e ela falou para mim, nossa, Neuza, para mim ter essa quantidade de clientes, eu já tinha 2 anos e meio de psicologia. Eu falei, não, professora, estou só com 3 meses. Mas assim, ó, eu acho que a coisa mais importante é que a gente não espera e a gente fica um pouquinho ansioso, sabe? A gente se ansia um pouco, até porque eu estou deixando da outra atividade e estou buscando só viver da psicologia. Então, é claro que a gente, às vezes, se desespera, fica triste. Nesses dias, por exemplo, frios, quase ninguém vinha, ligavam para mim e diziam, psicólogo, hoje está muito frio, eu não vou. Psicóloga, bati meu carro. Aí eu conversando com a minha psicóloga, que também é minha monitora, né? Ela falou, amiga, você não viu nada, é assim mesmo. Você tem 50 clientes, você atende em média 35, 40 por semana. Porque sempre tem esses problemas. Outra coisa que eu também, a gente não tinha essa noção, é que a pessoa ela vem focada num problema. Quando ela resolve aquele problema, ela não quer mais vir. E daí ela diz assim para mim, dona psicóloga, será que eu podia não vir mais, já que nós resolvemos esse problema? E daí, normalmente, eu digo, olha, a minha abordagem trabalha o autoconhecimento como principal fator. Então, vou te fazer 3 perguntas. Se você me responder, eu te dou alta. Aí eu faço 3 perguntas sobre o autoconhecimento, a pessoa olha para mim, já aconteceu isso umas 3, 4 vezes. E daí, hoje até, ele olhou para mim e disse, acho que vou continuar vindo, que não conseguiu responder nenhuma das questões, né? Então, assim, ó, nós da ACP, que eu sou da abordagem centrada na pessoa, nós temos como meta possibilitar que o nosso cliente aprenda a gerir suas emoções a partir do autoconhecimento. Só que o autoconhecimento não é fácil, o autoconhecimento dói, e o autoconhecimento você tem que estar preparado para isso. Porque entre eu ter consciência das minhas emoções e eu querer modificar
isso é uma grande escala. Ô, Neuza, como que é assim, essa pegada de conseguir cliente? Tem o que você pode estar falando para a gente sobre isso? Pois então, isso que eu tinha começado a falar. Eu sou uma pessoa que tem um grande network. Então, na verdade, assim, ó, dos 16 clientes que eu tenho atualmente, eu não conhecia pessoalmente 2. E eu, na verdade, 5, né? Porque os de fora também não. Mas, enfim, 11 clientes eu conhecia já do meu outro trabalho, ou estudaram comigo, fizeram faculdade comigo, ou até eu tenho uma cliente que se formou agora, né, em psicologia, me convidou, inclusive, para ser monitora dela, e ela já faz tratamento comigo há uns 3 meses. Então, assim, ó, é muito do boca a boca, ainda. É muito do boca a boca. Hoje, até eu tenho um cliente que trabalha com marketing e ele me falou assim, não, nós temos que fazer um planejamento de marketing para você divulgar o seu trabalho. Porque o seu trabalho, ele falou, é muito bom. Esse é um problema, porque eu, por exemplo, como diz a minha saudosa professora velha, eu tenho dificuldade de trabalhar com as mídias sociais. Para não dizer que eu não faço nada nas mídias sociais, quando eu dou alguma palestra, eu sou convidada para dar palestra em escolas, eu sou convidada para trabalhar um dia por mês eu trabalho no ESF. Então, esses locais eu acabo fazendo foto e colocando no Instagram e no Face. Mas realmente eu tenho dificuldade com isso. Eu acredito, sinceramente, que vocês que são mais jovens e têm essa coisa assim mais de mídia, vocês terão mais facilidade para puxar cliente, né? Ô, Neuza, tem não, menina. Olha, esse negócio de internet, essa pandemia, para mim, eu fui obrigada, de fato, a aprender a mexer no computador, com todas as ferramentas que ele tem. Antes eu digitava só assim, só com os dedinhos indicador, sabe? A gente tem que se adaptar, né? É, E eu falo assim, até a mídia estando aí, né, o que ainda vulga muito é a questão do network. É o conhecimento e é o boca a boca. Você pode ter milhões de seguidores numa página e não ter um paciente, um cliente, porque entende? É o boca a boca mesmo, é aquela pessoa que vai, que se identifica, ela vai indicando você para outra pessoa, né? e outra O Instagram coisa, ajuda a pessoa, tipo, quem é a Deus? Ela vai lá, porque a amiga indicou, aí ela vai lá olhar, tal, nesse sentido, né? De saber quem é você, o que você faz, o que você posta, né? Mas nesse aspecto, às vezes, muito focal, eu acho que ainda é um network, é o tradicional mesmo. pois então, olha, eu tenho, por exemplo, agora os 3 últimos clientes que eu peguei, inclusive um é casal, eu fui numa escola dar uma palestra. Porque, assim, o ano passado, na faculdade, no último semestre, em 1 mês e meio, eu dei 18 palestras em escolas. Inclusive, eu ganhei até umas horas lá a mais por conta disso. E as escolas públicas me chamam. Então, esses últimos 3 clientes que eu peguei foi por conta de uma palestra que eu dei numa escola. Entendeu? Então, isso também, dar palestras, se fazer presente, essas coisas ajudam. Mas é aquela coisa, eu tenho um grande network? Tenho, eu conheço 3, 4 mil pessoas, mas aí a pessoa te desvincular da profissão que você tinha e te vincular à nova profissão, demora um pouco. É verdade. Então, assim, eu acho muito bacana essa oportunidade que a gente tem. E eu costumo, a Fran também, agarrar
todas as oportunidades que vêm, a palestra, um encontro lá na praça, um ato social. Eu acho que a gente tem que se mostrar presente, sim. Uma coisa que eu estava reclamando muito na faculdade com as professoras e a coordenadora era que, como eu sou aqui de Pedra Preta, eu não estava me mostrando aqui, me amostrando aqui, né? Então, assim, as pessoas sabem que eu estudo psicologia, mas não conheciam o meu trabalho, né? E eu vinha pegando no pé delas. Eu falei, não, eu quero levar alguns projetos para lá, eu quero me expor, sim, lá. E conseguir trazer agora orientação profissional numa escola. Gente, foi fantástico. E o que surtiu de efeito, porque como aqui é uma cidade pequena, tudo surte um efeito, assim, né? Foi incrível, as pessoas me viram como profissional, não como a esposa do Jerônimo que trabalha na escola, sabe? Assim, foi fantástico. Então, a gente tem que agarrar, assim, essas oportunidades. Não, e é interessante que as oportunidades vão surgindo. Por exemplo, um dia me ligaram de uma faculdade e daí me falaram, porque a gente gostaria que a senhora viesse dar, né, uma palestra e tal. Aí eu falei, então, eu vou, né? Aí ele falou, olha, o nosso orçamento tem tanto. No primeiro momento, eu pensei, gente, eles vão me pagar. Sabe? Eu pensei, como assim? Eu falei, não, tá ótimo, o orçamento tá ótimo. Eu nem ia cobrar, eu achei que eu estava sendo chamada pelo 0800, né? Para dar uma palestra, como a gente dá nas escolas. Então, assim, ó, e quando eu cheguei lá, ser recepcionada como a psicóloga, né? A psicóloga isso, psicóloga aquilo. E eu achei muito interessante que um professor colocou uma cadeira assim e tinha 3 alunos, 3 acadêmicos surdos, né? E enquanto eu falava, ele fazia os sinais, né? E no final dessa palestra, que foi contratada para ser 1h30 e acabou em 2h40, né? No final, o senhor veio e daí fez assim a menção de que tinha gostado muito, e daí ele fez uns sinais e o professor chegou para mim e disse assim, ele está muito feliz e emocionado. E daí eu, como toda boa cepista, que adoro um abraço, desci do palco lá embaixo com ele, e daí falei para ele, então, dá um abraço aqui. Esse senhor abraçou assim para mim e chorou. Eu fiquei muito emocionada. E também teve um acadêmico que era autista, e daí ele falou do problema dele e me fez uma pergunta, né? Aí eu falei que o autismo não é minha especialidade, mas que eu tinha muita coisa para falar sobre isso. E acabei respondendo a ele, e quando eu terminei de responder, ele deu um assovio e todo mundo começou a bater palma e gritar o meu nome. Então, assim, ó, foi muito emocionante. Eu passei naquele dia por emoções que eu não tinha passado ainda. Entende? Também tenho um cliente de lá, que é acadêmico, que veio para cá. E daí é isso, você vai ficando conhecida, mas isso também é uma coisa assim, ó. Eu acho que a vida meio que tem o andar dela. Acho que as coisas vão acontecendo, né? E muito embora eu ainda esteja achando que não está legal ter 16 clientes, a minha psicóloga mesmo fala, nossa, Neuza, eu fiquei 8 meses com a minha clínica aberta e não entrava uma pessoa. Quanto tempo tu levou para pegar o primeiro? Eu falei, 3 horas. 3 horas de certo, porque eu já tinha o primeiro cliente. Então, assim, ó, a gente vai indo, vai chegando, vem agregando. Isso também é importante vocês saberem, que quando a gente atende, como que eu sei que eu atendi uma pessoa e aí estou sendo boa psicóloga? Porque ela traz outra pessoa, sabe? Então, você acaba fazendo isso. Você pega esse traz outro, que traz outro, que traz outro, e a gente vai lotando a agenda. Ô, Neuza, e que dica ou recado você deixa para nós, acadêmicos de psicologia? Olha, eu acho que a principal dica é
seja você. Seja você. Porque a gente acaba tendo a sensação que a gente precisa, dentro do setting terapêutico, se travestir de psicóloga. E não é isso. Quando a gente estuda muito doenças, psicopatia, sociopatia, né, esquizofrenia, e a gente pensa que isso é o que a gente vai atender. Eu já tenho 16 clientes, dentro da minha clínica já passaram 19 pessoas, e nenhum tinha nenhuma psicopatia. Por quê? O que está muito, muito nas relações, nas pessoas, é a ansiedade, a depressão e, especialmente, a falta de autoconhecimento. E daí, eu falo algumas coisas assim, até outro dia eu falei, estava falando com uma psicóloga, a questão do... Tem muita coisa na internet que não é real. Ó, por exemplo, você entra na internet, tem pessoas assim que atuam como coach ou mesmo como psicólogas e daí fazem assim, querer é poder, querer é poder. Não é, gente. Eu tenho 54 anos e eu quero dormir hoje, amanhecer amanhã, alta, loira, de olho azul, magra, jovem e rica. Eu quero, mas eu não posso. Então, autoconhecimento é saber o que eu quero, o que eu posso e direcionar o meu querer para aquilo que efetivamente eu tenho capacidade. Até eu brinquei outro dia com uma cliente. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa inteligente, mas eu não posso entrar num concurso de Miss porque eu não vou ganhar. Então, querer não é poder. Querer é um caminho do poder, mas não é o único. Então, a gente tem essa concepção dentro da psicologia também. Eu quero atender 50 pessoas, ter um salário de 30 mil por mês. Querer, eu quero. Mas entre querer e captar essas 50 pessoas, eu tenho um espaço longo. E a gente tem que estar ciente disso. Porque senão a gente desanima. Entende? Então a gente tem que vir para a psicologia sem ansiedade. Eu acho que esse é o ponto crucial. Vir para a psicologia consciente do que você é, do que você é capaz de fazer no setting terapêutico e de que existe um período para você chegar a alcançar, ter o retorno que você espera. Então, eu tenho a clínica, abri já no primeiro dia do CRP, mas eu já mantenho a clínica há 8 meses, né? 9 agora. E agora que eu estou pensando em alugar salas. Eu tenho 3 salas afora minha. Então, agora que eu estou amadurecendo a ideia eu vou alugar salas. E daí aquela coisa, como eu quero alugar? E aí eu trago aquilo que eu não quero para mim. Porque assim, quando eu saí da faculdade, gente, eu tive 15 convites para ir em clínicas de psicologia trabalhar. 15. Aí a pessoa diz assim, não, porque vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar 60% do que fizer. Aí eu pensei, não, peraí. Você não está me cobrando aluguel, mas está me cobrando 60%. Ok, se eu fizer 10 mil no mês, tu vai ficar com 4, então 4 mil é o aluguel. Então, eu resolvi alugar um lugar dentro das minhas possibilidades e montar. O que eu pretendo hoje, que eu estou amadurecendo a ideia? Eu quero alugar as minhas salas a preço inicial. Você está saindo da faculdade, você não pode pegar uma sala
e eu te cobrar 3 mil, 4 mil. Entende? Então, assim, ó, o que você, quando sai da faculdade, pode fazer? Pagar R$ 500. Ok, eu mobilio para você e te cobro R$ 500. Porque eu não quero ganhar lucro. A clínica de psicologia Fênix não quer ganhar lucro com a exploração de quem está saindo da faculdade, porque é isso que ocorre. Eu não sei se em outros lugares, mas aqui em Rondonópolis é isso que ocorre. Então, é uma pretensão minha pegar pessoas que estejam saindo da faculdade e que elas possam ter um lugar legal, saudável e um lugar que elas possam pagar, porque ninguém sai da faculdade milionário, né? Vocês sabem tanto quanto eu que a gente faz financiamento, PEP, tudo que é coisa e termina a faculdade tem que pagar. Então é isso, eu tenho essa pretensão de poder ter uma clínica, inclusive um dia maior, né? Uma clínica mesmo com 20 salas, 30 salas, mas uma clínica que tenha preocupação com o colega psicólogo, né? Outra coisa que ninguém fala para a gente quando a gente está na faculdade é que a gente é colega de profissão. Ninguém tem que puxar o tapete de um ou de outro, né? Então, assim, tem cliente para todos e tudo vai se enquadrando e as coisas vão correndo, mas é isso, é trabalhar eu quero trabalhar muito com as pessoas que estão saindo aí, inclusive uma pessoa que saiu agora, defendeu o TCC a semana passada, já virar para cá. E daí eu falei para ela, estou muito feliz que você venha para cá. E ela falou, e eu muito feliz, porque todos os lugares que eu fui, os valores variavam de 3 a 8 mil da aluguel. Né? Então, assim, ó, a gente tem a noção que a clínica precisa ser chique e não precisa. O psicólogo precisa ser agradável, amistoso e saber o que está fazendo. E daí eu entro falando aqui da minha abordagem, a amorosidade é o ponto principal, né? E é isso. A gente sai com a noção de que vai conseguir vencer todas as barreiras. A clínica são problemas cotidianos como toda e qualquer outra empresa, é uma empresa. E a gente não é preparado. Eu me lembro que uma vez, quando eu estava no último semestre, eu pedi para uma professora, e daí, professora, quanto que a gente cobra, por exemplo? Ela me respondeu, não, tem a tabela do CRP. Mas a tabela do CRP diz que pode ser de 179 a 350. O que eu gostaria é 350. O que eu posso, nem 179. Então, isso a gente ninguém fala para a gente, né? Neuza, nós chegamos ao fim, né? Mas teria muito papo, porque foi muito bom. Tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitas pessoas, né, a tirarem muitas dúvidas, assim, foi muito rico mesmo de informações. Eu que agradeço, meninas, e fico feliz em ver vocês duas, que eu estudei com as duas, né? E assim, saudade de todos vocês. Isso também ninguém fala para a gente, que a gente vai sair da faculdade e vai sentir muita saudade do grupo, né? Mesmo que nem sempre foi um mar de rosas. E aqui é uma coisa engraçada, o acadêmico de psicologia, que a gente tem a noção de que os acadêmicos de psicologia são o amor e a amorosidade em tudo, e não é, né? Existem gladiações, e depois, quando tu sai fora, você percebe que, abre aspas, somente unidos somos melhores e mais fortes. E é uma concepção que a gente não traz da faculdade, a gente aprende no dia a dia. Então, assim, eu tenho muita sorte de ter algumas professoras
como a professora Amanda, a professora Jane, a professora Daiane, várias pessoas, professores que eu converso por WhatsApp, que eu ligo, que eu encontro, e que vão, a professora Camila, nossa, não vou nem mais começar a citar aqui, senão vai até amanhã. E que são pessoas que me apoiam, e principalmente o apoio que nós recebemos do CRP. Entende, meninas? O CRP é uma instituição muito, 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 muito acolhedora. Então, diferente do que imaginávamos, né? Eu não tinha noção, sabe? Eu não tinha noção. Foi uma grata surpresa. Inclusive, um dia eu falei para ela, para quem veio do direito e conheceu o pessoal da OAB, o CRP é nota 1000. Neuza, eu quero agradecer você pelo reencontro. Iremos nos reencontrar outras vezes, presencialmente, conforme a vida vai nos colocando aí no caminho uma da outra. Foi um prazer gigante mesmo, tá? O seu conhecimento sempre, cara, sempre muito bem-vindo. Você é parceira demais, demais. Quando a gente estudava junto, aprendi muito com você. Você é fantástica, incrível, não tem nem o que dizer assim. Só agradecer mesmo e muito, muito sucesso, muita luz no seu caminho, na sua jornada. Você é merecedora de tudo que você está conseguindo. Muito obrigada, meninas. E venham conhecer a Clínica Fênix. É pertinho aí da faculdade, né? E muito obrigada pela oportunidade. Fico muito grata. Obrigada, meninas. Tchau, Neuza. Obrigada. Tchau. E esse foi o nosso podcast Flop Sim. Agradecemos a nossa convidada de hoje, a psicóloga Neuza Halbert, ao nosso editor de edição, Leôncio, ao Otávio Caldas, presidente da associação, por esse projeto, e a todos vocês que nos ouvem. Até a próxima, pessoal!